E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Para quem eventualmente não está muito ligado ou não assistiu, o Cruzeiro ficou num empate por 1x1 contra o Sampaio Corrêa nessa noite de terça-feira lá em São Luís, no Maranhão, num jogo em que a gente criou muitas oportunidades, fez um gol antes do primeiro minuto, poderia ter aberto 2 ou 3-0 no primeiro tempo, acabou sendo castigado mais uma vez com um gol de bola parada, mas a nossa situação na tabela segue chuchu beleza, tá? Com 58 pontos conquistados e de momento 11 a mais que o vice-líder Bahia, que ainda joga na rodada e pode reduzir essa diferença para 8. Com relação ao primeiro time fora do G4, a nossa vantagem caiu 2 pontos e agora é de 17, visto que o Londrina venceu. A chave realmente é o Cruzeiro manter o alto aproveitamento dentro de casa, especialmente 100% de aproveitamento em Belo Horizonte, como a gente tem até agora, até pensando nas próximas 2 rodadas. A gente pega Criciúma e depois o Operário no Mineirão, inclusive os ingressos para essas 2 partidas já estão sendo vendidos. E se porventura o Cruzeiro conseguir as 2 vitórias, chega a 64 pontos, que provavelmente é uma pontuação que vai garantir o acesso. Matematicamente ainda não, porque faltam muitas rodadas, mas com 64 pontos é muito improvável que um time não suba nessa temporada pelas características que a tabela tem até aqui. Paulo Pessolano considerou que o Cruzeiro fez um bom jogo contra o Sampaio Corrêa, atacou o tempo todo e acabou desperdiçando muitas oportunidades, o que é natural pelo modelo de jogo adotado. Mas ele valorizou o ponto conquistado fora de casa em um campo e clima pesados. Pelos relatos da transmissão do Premier, durante o primeiro tempo ali, a sensação térmica era de 30 graus e eles falaram que estava muito abafado. Teve inclusive aquelas pausas para hidratação durante a partida, o que indica que não eram as melhores condições climáticas para se jogar futebol, especialmente quando se joga de uma forma intensa igual é o time do Cruzeiro. E talvez isso tenha feito com que, até inconscientemente, alguns jogadores tenham tentado se preservar fisicamente, para conseguir suportar os 90 minutos, e por isso mesmo alguns jogadores passaram uma impressão ali de falta de ímpeto ou de confiança demais, que eu vi muita gente reclamando sobre isso, porque assim, o Cruzeiro tinha a bola, o Cruzeiro criou oportunidades, poderia tranquilamente ter vencido, mas a gente não conseguiu realmente botar aquele ritmo alucinante como a gente consegue fazer em alguns jogos em casa. Mas a gente está entrando numa reta final de temporada, obviamente tem um cansaço acumulado aí de grande parte dos jogadores, e a gente não pode esquecer que tem um adversário do outro lado que é muito bom, especialmente jogando em casa, Então quando a gente considera as chances de gol que o Sampaio teve ali no finalzinho, que foram 2 oportunidades claras, o empate acaba não sendo tão ruim assim. Mas quando a gente pega especialmente o primeiro tempo, a forma como o jogo estava transcorrendo, para mim pelo menos o empate ficou com sabor de derrota, porque o Cruzeiro tinha tudo para ganhar, O jogo estava uma teta ali no primeiro tempo. E essa impressão de jogo fácil passava muito pela forma como o Oliveira estava achando o Daniel Júnior livre toda hora, mas ele não conseguia escolher a melhor jogada. Ele até participa do nosso gol, mas perde outras boas chances em que poderia ter servido um companheiro melhor colocado. O Daniel oscilou muito durante a partida, ele teve momentos bons, outros momentos ruins, mas eu acho até bem natural que ele tenha dificuldades na tomada de decisão, considerando que ele é um jogador de 20 anos de idade, tá? Jogador de 20 anos de idade que tem essa tomada de decisão madura é craque, é jogador acima da média, é Alex. O Daniel Júnior não é esse tipo de jogador. Isso não significa que ele não possa ser útil como tem sido, tá? Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência com esse cara. Tá se desenvolvendo, é um processo natural. Imagino que na próxima temporada ele já vai errar menos do que tá errando nessa. Mas se a gente quiser olhar pelo ponto positivo, as movimentações que ele fazia para se desmarcar, elas estavam sendo muito interessantes. A questão é que na hora de fazer o passe final, o arremate, na hora de tirar o 10, ele acabava pecando, tá? Mas é um jogador útil, eu já tenho visto muita
crítica. E a mesma coisa que eu falei sobre o Chay recentemente, eu falo sobre o Daniel. O cara não fez um jogo brilhante? Não fez, mas tá ajudando? Tá ajudando, tá sendo útil. O momento do Cruzeiro é bom, a gente não precisa ficar criando crise onde não tem. A respeito do gol sofrido, o Pessolano deu os méritos ao adversário e pontuou que o nosso time tem poucos jogadores altos, justamente porque se propõe a jogar mais e acabamos concedendo o gol. Aí eu vou trucar o nosso treinador Paulo Pessolano, tá? Que gosto muito das coletivas nele, mas nessa aí achei que ele foi mal por um motivo muito simples. Peguei a ficha aqui de todos os jogadores que estavam em campo no primeiro tempo, né? Tanto o Cruzeiro quanto o Sampaio Corrêa, cada um tem 5 jogadores com altura acima de 1,80 m. Então não é que o Sampaio Corrêa tinha muitos jogadores altos e o Cruzeiro não. Inclusive, se a gente quiser puxar aí a altura média dos atletas em campo, o Sampaio Corrêa tem uma altura média menor, mas aí considera o fato de que eles têm o Pimentinha e o Rafael Villa, que são dois caras bem baixinhos com menos de 1,70 m. E essa não é a primeira vez que o Cruzeiro toma recentemente gol de bola aérea, né, de cobrança de escanteio ou de falta lateral. Vocês devem se lembrar contra o Grêmio, né, que o Diego Souza faz um gol depois de dar um chega pra lá no Machado, mas não é o Machado que tem que marcar o Diego Souza, né? Isso aí é encaixe de marcação que o Cruzeiro tá falhando e, gente, a defesa é o ponto forte do Cruzeiro nessa temporada. Se a nossa defesa não fosse boa, a gente não teria essa folga e talvez nem subisse, tá? Os zagueiros, os volantes, eles têm todos os méritos, assim como o próprio Rafael Cabral, mas eles também cometem erros e é importante que o treinador enxergue esses erros para que eles possam ser corrigidos, tá? No jogo de ontem, por exemplo, quem ganha no alto é o André Luiz, o volante, que é um jogador de 1,83, e quem subiu com ele? O Rafa Silva, de 1,79, e o Brock, que tem mais de 1,80. Por que o jogador do Sampaio Corrêa ganhou? Tempo de bola, o encaixe da marcação do Cruzeiro não estava certo, isso precisa melhorar. E tem outra coisa que me irrita muito no sistema defensivo do Cruzeiro, é o fato de que em diversas oportunidades todos os nossos jogadores ficam apenas olhando a bola sem prestar atenção nos adversários. Zagueiro não pode olhar só para a bola, gente, o zagueiro tem que saber onde está o adversário, né? Então assim, fica aquela coisa... Todo mundo posicionado olhando a bola, chega um adversário, ataca a bola e mete o gol. Acabou sendo isso que aconteceu e ainda tem um plus, né? Porque o cara cabeceia, o goleiro defende, ela pega no joelho de um, vem um outro e completa ali de sola. Quer dizer, ninguém estava atento no rebote. Edu marcou pelo segundo jogo consecutivo e chegou a 18 gols na temporada em 39 partidas. O artilheiro pode alcançar a sua temporada mais goleadora na carreira, que atualmente é a de 2017, quando ele fez 20 gols, somando passagens por Itaboraí, Brusque e Portuguesa do Rio. A tendência é que o Edu consiga ultrapassar essa marca, né? Porque faltam aí 11 partidas para serem disputadas na Série B e apenas 2 gols para ele igualar o recorde, 3 para superar. Tomara que ele consiga, né? É muito bom ver o Edu fazendo o gol de novo, acabando com aquela maré ruim e sendo um artilheiro, né? O Edu realmente ele é um finalizador e toda a jogada do gol merece ser destacada porque ela realmente foi muito interessante, né? A forma como o Cruzeiro troca passes de uma maneira aparentemente despretensiosa, até o Machado acelerar a bola no Giovani, que cruza, depois o Bruno pega o rebote e dá o gol pro Edu. Foi muito legal a gente fazer um gol que passa a impressão de jogada treinada, né? 44 segundos a gente já estava na frente do marcador. Pena que nos 90 ou 89 minutos seguintes a gente não viu a mesma competência. E o goleiro Rafael Cabral nem foi muito exigido durante a partida, mas fez uma defesa espetacular no finalzinho do jogo, cara a cara com o Pimentinha. Ele elogiou muito o time do Sampaio Corrêa em entrevista após o jogo. E depois de algumas atuações um pouco abaixo, o Rafael precisava assim de uma grande defesa, né, de um jogo em que ele realmente salva um ponto pra gente, como acabou acontecendo ontem, porque contra o Londrina ele falhou muito feio no gol dos caras, depois a gente consegue o gol lá no finalzinho, né? Um gol contra, depois o gol do Rodolfo, o trabalho devolve. Mas posteriormente contra o Grêmio eu acho que os 2 gols eram evitáveis. Contra a Chapecoense também ele toma um gol bobo ali num chute de fora da área. Tava faltando, né, assim, uma defesa impossível e ele fez. E a gente poderia ter perdido o jogo de ontem, que seria um castigo muito grande pelo que foi o jogo, né? O Cruzeiro com muito controle, muita posse, muita finalização e quase perdeu no final. E muitos torcedores têm criticado a escolha do Pessolano de usar o Bruno Rodrigues como ala e não como atacante.
O treinador disse na coletiva que queria vê-lo jogando por ali e pontuou que as suas características são diferentes do Bidu, mas que cada partida tem uma exigência diferente. O Bruno, que dá assistência pro Edu, né, inclusive merece elogios por isso, mas também errou demais nas tomadas de decisão durante a partida, né, assim como eu falei do próprio Daniel Júnior. E o Bruno já é um jogador mais experiente e deveria falhar menos nesse sentido. Inclusive esse negócio de bater escanteio pra ninguém e no último minuto e bater uma falta e chutar lá na placa igual o Bruno fez ontem, lembrou muito o Felipe Machado, e convenhamos que isso aí taia o sangue de qualquer um. Mas vocês já repararam que o Bruno Rodrigues tem feito partidas melhores jogando como ala do que jogando como atacante de fato? Por exemplo, o jogo contra o Londrina, que ele dá aquela arrancada, cria a jogada no final, o Luvanor escora e o MC Gordolfinho faz o jogo. O Bruno Rodrigues estava atuando como ala, né? Em boa parte dos jogos contra o Tombense, que ele faz o único gol dele pelo Cruzeiro até o momento, ele estava jogando como de ala direito. O Bruno Rodrigues jogando por dentro como atacante, ele não tem produzido muito e isso tem a ver com o esquema tático. O Cruzeiro nesse momento ele está num 3-4-3, mas os três ali da frente não são dois pontos e um atacante. São dois meia atacantes e um centroavante, ou até dois centroavantes e um meia atacante. Então, jogando ali mais centralizado, como aconteceu, por exemplo, contra o Náutico, o Bruno teve uma atuação super discreta. Jogando como ala, ele tem mais liberdade para o X1, para ir para o drible, para ir para cima da marcação. E nessa partida contra o Sampaio Corrêa especificamente, isso ficou bem nítido para mim. O Pessolano botou o Bruno Rodrigues como ala esquerdo para matar o lado forte do Sampaio Corrêa. E até certo ponto a gente pode dizer que deu certo. A principal virtude do time maranhense é o Pimentinha ali pelo lado e o apoio do Mateuzinho, que é um lateral direito que também apoia muito, chega bem com qualidade no ataque. O Mateuzinho praticamente não subiu, porque tinha o Bruno Rodrigues por ali e ele tinha uma preocupação constante. Então o Cruzeiro conseguiu matar essa jogada forte e aí ficou aquele duelo Pimentinha contra o Brock, em que o Pimentinha algumas vezes conseguiu ganhar na velocidade, levar para a linha de fundo, mas o Brock conseguiu segurar bem e não deixou ele puxar para dentro, ele não criou nada. Particularmente, eu também prefiro ver o Bidu ou o próprio Marquinhos Cipriano jogando como ala esquerdo e o Bruno Rodrigues tendo uma sequência como atacante, porque acho que ele jogando ali pelo lado esquerdo do ataque, ele vai desenvolver naturalmente um entrosamento com o Bidu, com o próprio Edu, com os volantes, né? Para que ele seja de fato uma alternativa e seja mais efetivo. Eu acho que tendo sequência, o Bruno Rodrigues vai encaixar jogando no ataque. Mas, gente, é só observar os fatos. Ele está produzindo mais como ala do que como atacante. Então, o Pessolano escalá-lo ali não é professor Pardal. Tem fundamento e está dando resultado. E falando em ala esquerdo, o Deus Medibre traz a informação que o lateral Kaique, de 19 anos, tem a renovação de contrato até 2024 encaminhada. Ele que é titular do time sub-20 e jogou 3 partidas pelo profissional em 2021. O Kaique é mais um jogador que poderia deixar o Cruzeiro de graça para algum clube do exterior, porque ele assinou durante a gestão Wagner Pires e Tair Machado o contrato de 5 temporadas, sendo que a FIFA só reconhece os 3 primeiros anos desse primeiro contrato profissional que o atleta assina, tá? Então, se quisesse o Kaique, seus empresários teriam deixado o Cruzeiro de graça. E um detalhe interessante é que o empresário do Kaique é o Bruno Vicentim, né, que é o proprietário lá do Santa Clara de Portugal. Recentemente, o Adriano e o Paulo foram jogar nesse clube. Então, se o empresário quisesse tirar o Kaique do Cruzeiro, ele tinha tirado e o Cruzeiro não receberia um centavo. Ele tinha, inclusive, um clube para registrar o atleta, né? Mesmo se não tivesse outros interessados, que certamente o Kaique tem mercado, porque é um lateral de muito potencial. Então é bom a gente entender que nem todo empresário de futebol é André Cury e nem todo jogador é sem personalidade também, porque eu não sei qual foi a tomada de decisão, se foi o empresário que não quis, se foi o Kaique que não quis sair, mas fato é que chegaram a um acordo com a diretoria do Cruzeiro para a renovação do contrato e o atleta vai ficar no clube. Eu torço inclusive para que o Kaique faça parte do elenco do Cruzeiro no ano que vem e já tem algumas chances de jogar no Campeonato Mineiro, porque, velho, se ele jogou no time do Conceição e não entregou a rapadura, ele tá mais do que preparado para jogar agora. E se vocês já viram ele jogando no Sub-20, já deu para perceber que é um lateral que apoia bem, tem qualidade, marca direitinho. Me parece um jogador que poderia entrar no time do Pessolano sem sentir muito o peso da camisa, né? Ele foi relacionado para alguns jogos, mas ainda não chegou a jogar.
quando a gente considera que o Rafael Santos foi emprestado até o final do ano que vem para o Coritiba, o Cipriano está emprestado pelo Shakhtar só até o meio do ano que vem, e o próprio Matheus Bidu tem um empréstimo terminando agora no final do ano e a gente ainda não sabe se ele fica para o ano que vem, acho muito importante que o Kaique fique e receba oportunidades. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!